Olá, povo de Deus, boa tarde, boa noite. Estamos aí no final da tarde, início da noite, na viração do dia, para mais uma vez estudarmos a palavra de Deus, mais uma vez falarmos, do Senhor, mais uma vez utilizar a carta aos Filipenses, a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, à igreja de Filipe, e também escreve para a nossa igreja, escreve, na verdade, para a igreja de Cristo, porque hoje nos baseamos em textos como esse para continuar sendo a igreja, segundo o coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Nesse segundo dia, eu gostaria de começarmos orando, para que Deus possa iluminar a nossa mente, o nosso coração e falar conosco através da Tua palavra. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse dia, por tudo que já vivemos, Senhor, nesse dia. Obrigado pelas nossas famílias, obrigado pela saúde, obrigado pelo dom da vida. Agora, Pai, pedimos que o Senhor, mais uma vez, fale aos nossos corações através da Tua palavra. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, que tem sido lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, e que possamos aprender com o Senhor através de cada texto, cada porção da Tua palavra que edifica as nossas vidas. A Ti oramos agradecidos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Vamos direto para o texto? Ontem nós começamos a ler o capítulo 3, de Filipenses. E ali o apóstolo Paulo ele vai terminar falando, como nós vamos aqui começar a partir do versículo 12, ele vai terminar dizendo o seguinte, para que de alguma forma, versículo 11, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ele está falando da participação, ele não quer apenas achar a Cristo Jesus, mas ele quer ser encontrado em Cristo Jesus. E eu acho essa expressão maravilhosa, fantástica, porque mostra aqui um upgrade, vamos dizer assim, do relacionamento. Na verdade, esse relacionamento com Cristo é uma via de mão dupla, e sendo uma via de mão dupla, eu vou estar me relacionando com Jesus da mesma forma que Ele está se relacionando comigo. Então, ele fala de ser encontrado em Cristo Jesus, para que ele possa o quê? Participar da ressurreição, mas também participar das dores de Cristo, e sendo assim, participar da crucificação, da morte de Cristo, participar de tudo isso para que ele encontre a ressurreição dentre os mortos, é o que o versículo 11 está dizendo. E a partir do versículo 12, ele vai continuar dizendo assim, olha, não que já não tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Observa que aquilo que o apóstolo Paulo faz, deseja fazer e também deseja colocar ao coração daquele povo, dos filipenses, é que esse relacionamento seja contínuo. É um relacionamento que ele não para de acontecer a partir do momento que eu encontrei com ele. Vamos colocar aqui, ilustrar com casamento. Tudo aquilo que você fez quando você namorava, a sua namorada, o seu namorado, e aí vocês faziam de tudo para agradar essa pessoa. Daí, no início do casamento, isso continua. Daqui a pouco vai passando o tempo, e aí talvez você mude o seu comportamento, você mude na sua forma de agir, e deixe de fazer de tudo para agradar aquela pessoa a quem você jurou amor eterno, ou pelo menos até o fim da vida. Então, meus irmãos, não dá para você mudar o seu relacionamento com Cristo depois que aquela chama do primeiro amor acaba. Quando você se entrega a Jesus, e você começa a ser uma pessoa extremamente espiritual, uma pessoa que tem uma vida intensa com Cristo, tudo que sai da tua boca, são palavras do Senhor, e você está lendo a palavra de Deus, você está se aprofundando no relacionamento, mas depois, com o tempo, algumas pessoas permitem que se esfrie esse relacionamento. E isso, com certeza, que vai trazer um prejuízo na sua forma de enxergar a Cristo, vai trazer um prejuízo na sua forma de se relacionar com Cristo, de entender as coisas de Deus.
Então, meus irmãos, o que Paulo está querendo dizer é que ele vai continuar prosseguindo para alcançar, né, Cristo Jesus, porque ele foi alcançado por Cristo para isso. Entende? Como esse texto ele é esclarecedor de que a nossa caminhada ela não termina a partir do momento em que nos encontramos com Cristo e a partir desse momento nós deixamos Cristo fazer todas as coisas, né? É lógico que nós entregamos, consagramos ao Senhor as nossas vidas. Isso é fato. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui é que o trabalho continua, ou melhor, o trabalho começa. Porque talvez antes do meu encontro com Jesus eu não estava trabalhando. Eu estava me cansando, eu estava me esgotando, eu estava ali colocando à prova a minha saúde, o meu corpo. Mas agora eu começo a trabalhar por um fardo que não é pesado, como Jesus mesmo diz, né? E aí as coisas começam a ter uma perspectiva diferente na minha vida, na minha visão e na minha forma de olhar o outro, na minha forma de enxergar o outro, na minha forma de me relacionar com o outro e com Cristo Jesus. Vamos lá ao versículo 13, ele vai continuar dizendo assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando. Observa que é um estado de continuidade, e avançando para as que estão adiante. Lembra que ontem nós falamos que Paulo pegava tudo aquilo que tinha de precioso para ele antes do seu encontro com Jesus. Ele pega o conhecimento, ele pega a notoriedade, ele pega a sua fama, ele pega a sua identidade, e ele diz assim: olha, para mim isso nada é importante, né, mais do que Cristo, mas eu faço disso, né, um esterco, ou seja, um adubo para que me impulsione cada vez mais para Cristo. E aqui é exatamente o que ele está dizendo. Ele fala: olha, eu me esqueço das coisas que ficaram para trás, né, e eu prossigo para o alvo, olhando para frente. Eu começo a enxergar as coisas que estão adiante. Não adianta que o que é passado já passou. O que é passado talvez só mude a minha história porque ela forjou meu caráter, porque o passado me transformou na pessoa que eu sou hoje. Então, não dá para você ficar preso ao passado, deixando de viver o que está à sua frente. Muitas vezes, querido, você tem deixado o teu passado atrapalhar a sua caminhada diária, a sua caminhada para o alvo, né? Existem coisas que talvez você traga do passado que esteja atrapalhando o seu relacionamento dentro de casa, sabe? Nós não somos frutos daquele passado que vivemos. Nós somos frutos de uma identidade que Deus gerou em nós. Porque quando você nasceu e teve uma identidade, né, você passa a ser filho de Deus. E aí, quando Jesus fala a Nicodemos que ele precisaria nascer de novo, e quando você nasce de novo, o próprio Senhor, ele pega o teu passado e joga no mar do esquecimento. Mas muitas vezes nós queremos ir lá, mexer na lixeira, pegar aquele lixo e colocar para dentro de novo, nos contaminando com um passado que só destruiu os nossos sonhos, só destruiu a nossa vida momentaneamente, naquele momento. Mas você foi restaurado, você foi resgatado por Jesus. E isso precisa mudar. Então não dá para você ficar olhando para o passado. Esqueça, como Paulo está dizendo aqui, olha, me esqueci das coisas que ficaram para trás e avançando para o que estão adiante, as que estão adiante. Amém? Versículo 14, ele diz assim, olha, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele sempre coloca Jesus como o centro, né? O culto de Paulo, ele é cristocêntrico. Então, Cristo sempre está no centro. Ele entendeu, né, talvez muito mais do que os apóstolos entenderam na época, nos 3 anos que ficaram ali com Jesus, no ministério de Jesus, ele entendeu de uma forma muito intensa o que é servir a Deus por meio de Cristo Jesus. O que é falar com Deus por meio de Cristo Jesus. O que é trabalhar para Deus e gerar frutos por meio de Cristo Jesus.
Nós, sem Cristo, não temos nada a oferecer. Sem Jesus, nós não podemos oferecer nada a ninguém. Pelo contrário, né, nós vamos talvez contaminar as pessoas com a nossa humanidade. E é isso que o que Paulo está querendo dizer aqui. Ele chama de prêmio, né? O chamado celestial é um prêmio, porque ele sabe que não foi o homem que o chamou, mas foi o céu que o chamou. O céu que trouxe ele, né, para uma nova vida, né? O céu recrutou Paulo para viver uma nova vida e alcançar outras vidas, para que essas outras vidas também possam viver uma outra vida abundante. E ele vai aqui no versículo 15 e 16 dizendo assim: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto você pensa de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Observa que ele diz o seguinte: olha para frente, vamos em direção ao alvo, vamos nos preocupar com as coisas que nós já alcançamos, né? E aí, conforme nós vamos alcançando, essas coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Mas ele fala também na questão da maturidade que nós precisamos ter para alcançar, para enxergar, para raciocinar. O mesmo Paulo, quando ele diz que quando era criança fazia coisas de criança, tinha atitudes de crianças e pensamentos de criança, mas quando ele se torna adulto, ele deixa para trás as coisas de criança. É exatamente isso que ele quer dizer para esse povo, né? Ele vai falar que nós temos que ter maturidade para vencer tudo aquilo que precisamos vencer, que ainda nos atrapalha a ter um relacionamento contínuo com Cristo Jesus e olhando para o alvo que é Cristo Jesus, né? Que Deus possa continuar abençoando. Amanhã teremos o nosso terceiro dia, onde estaremos continuando a falar aqui do capítulo 3, né, de Filipenses, que tem sido uma bênção nas nossas vidas. Fica na paz, Deus abençoe e até amanhã.